Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Deus venha derramar a sua graça, a sua misericórdia. Primeiramente, nós fazer um agradecimento a todos os irmãos que têm nos dado a oportunidade de permitir de entrar na sua tela, no seu telefone, na sua televisão, no seu tablet, independente do que for. Né? Tem permitido receber a palavra de Deus, o louvor, a adoração, a palavra de direcionamento no seu lar. Também gostaria de agradecer a pastora Daniela, que nos permitiu, nesse final de semana, estarmos juntos. Ao nosso Pai na Fé, que deu o início de tudo para nós poder nos reunir nesse local, nos aproximou, nos fez nos conectar para hoje podermos juntos operar para o Reino. Então, a gente só tem a agradecer a todos que nos ajudam de forma direta e indiretamente, que têm cooperado, colaborado de alguma forma. Né? Deus tem os seus meios de trabalhar para fazer que algo aconteça. Né? Então a gente é grato a todos que têm nos ajudado, todos que irão te ajudar. Né? Que Deus venha abençoar, retribuir poderosamente. Deus abençoe a vida de todos. A gente vai estar orando, porque é mais um domingo, mais um final de semana, dia de live, né? Então a gente vai estar orando, dando início a mais uma live que pediu a Deus dar direcionamento, venha te dar sabedoria, venha te dar força, venha te dar graça, para que tu possa enfrentar as lutas, as batalhas que o inimigo lança, que a gente tem ao decorrer dos dias, né? O próprio Jesus falou, né, que, né, nos fins dos tempos, né, as coisas iam piorar, não ia ficar fácil, né? E se a vida do crente está muito fácil, tem algo errado. Então, a gente hoje vem, primeiramente, fortalecer os irmãos espiritualmente, porque eu gosto de um versículo muito que diz assim, ó, lá em 2 Timóteo 2 primeiros, pois tu, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então, através dele a gente vem unir forças com você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, para que juntos, através de uma forte corrente de oração, a gente consiga alcançar mais lares, famílias, né, pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus. Né? Então, eu te convido a orar comigo neste momento, para a gente dar início à abertura dessa live. Né? E logo em seguida, a irmã Mari também vai estar louvando, o irmão Gerson vai fazer uma palavra, a gente vai estar interagindo aqui no ambiente, né, dando liberdade, para que Deus venha alcançar vidas, né? Que esse é o objetivo, não é para nós aparecer, mas sim para Deus alcançar famílias, lares, pessoas que precisam receber algo neste domingo, certo? Pai amado, Santo Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, nos reunimos neste momento. Sim, papai. Para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá te fazer em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem proporcionado, Pai, nesse ambiente, nos lares, por tudo que o Senhor tem feito em prol das vidas, famílias, ó Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que neste momento o Senhor invada, Pai, cada família, cada lar que precisa da Tua presença, lares que estão tomados pelo ódio, pela ganância, que estão tomados pela ira, Pai, que o Senhor entre trazendo paz, trazendo avivamento, trazendo um renovo, um fortalecimento espiritual, traga paz, Pai, para essas famílias. Nosso objetivo não é ir para nós mesmos, mas sim alcançar o próximo, Pai. Então pedimos ao Senhor, Pai, que derrame dos céus a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus filhos. O Teu poder, Pai, venha alcançar nesse domingo, Pai, as famílias que talvez ainda não te conheçam, mas que venham te conhecer de alguma forma, através dessa simples live, mas que isso venha alcançar vidas, Pai, nesse domingo. Pai, te entregamos todo o nosso ser, que o Senhor te damos liberdade, que o Senhor venha alcançar apenas não a cidade de Taquari, mas nas cidades vizinhas, no estado, nos estados vizinhos, no Brasil, se for, na Tua bondade, Senhor. Mas que o Senhor venha alcançar alguém através desse movimento, Pai. Nós unimos forças, Pai, com o pessoal que está nos assistindo através da oração, para que vidas venham ser alcançadas e transformadas através do poder do Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, agradecemos por tudo, Deus. Amém. Glória a Deus.
Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Quero também fazer alguns agradecimentos também à pastora Daniela Reich, na qual nos oportunizou esse momento que está acontecendo hoje. Para mim é uma satisfação, um privilégio receber o meu irmão Mateus, meu irmão Romeu, grandes irmãos em Cristo Jesus, a minha irmã Bruna, que também está assistindo, está ali no quarto ali cuidando da pequena Maitê. Quero agradecer também a três pessoas que têm nos ajudado muito a propagar as palavras de Deus, essas lives, ao Jefferson Borghetti, ao Richard Horsch, ao Márcio Bervange. Também quero mandar um abraço para a pastora Noissi e sua congregação, para o meu pai na fé, o pastor Jorginho, para os meus irmãos e irmãs lá de São Leopoldo, de Novo Hamburgo e as regiões circunvizinhas, que sempre creio e tenho convicção de que sempre estão conectadas numa mesma fé. E como vocês estão vendo, totalmente diferente hoje. Eu acredito nisso, eu acredito que é um ambiente descontraído, porém cheio de Deus. Não vai ser uma pregação a partir de agora, não. Mas vamos ter uma palavra, sim, e uma direção com 2, 3 opiniões, mais um mesmo propósito. Discutíamos eu e o Mateus desde ontem lá. Eu tinha algo em mente, o Mateus tinha outra coisa em mente. E por ser meu visitante, e a Bíblia diz que a gente deve guardar os nossos visitantes, não fazendo a vontade dele, mas fazendo a vontade de Deus na vida dele, optei por nós compartilhar essa palavra que ele vai ler alguns versículos, eu vou ler outro versículo, mas na mesma linha de raciocínio. Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14 em diante. O título diz assim: A cura de um menino endemoniado. Verso 14 diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Versículo 18, Jesus respondeu: O demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Versículo 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo 20, e ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essas espécies só saem pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus disse-lhe: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Thank you. Glória a Deus. Vamos trabalhar e vamos interagir. Depois eu creio que também vou entrar numa linha de raciocínio que discutíamos eu e o Mateus lá na Lagoa Armênia. Vou iniciar e assim nós vamos interagindo agora. Para os leitores da Bíblia,
e conhecedores, Jesus, João, Pedro e Tiago estavam no monte, no qual Jesus foi transfigurado na presença de Tiago, João e Pedro, também no qual falou com Elias e Moisés. E após isso aí, Mateus, ele desceu. E eu acho que o primeiro fato curioso que o livro de Marcos vai narrar para nós é que Jesus encontra os discípulos fazendo o quê? Discutindo com os fariseus. E o que me deixa preocupado é que tinha um pai desesperado, né? E eu vejo hoje, peço perdão, mas eu vejo algumas coisas acontecendo na nossa geração. Um descaso com o próximo, né? Passo a bola para ti. Vamos mergulhar nesse texto. Esse texto ele é muito rico, né? Ele está uma proporção tão grande de poder assim, que o próprio Jesus fala que se vocês tiverem fé, vocês vão falar com um monte para ele se mover daqui para lá e ele irá. Não, mas tem que ter a fé. Mas para a gente conseguir entrar no texto, a gente precisa conectar esse pai na jogada, né? Vamos lá então. O pai, ele tem um filho está passando por problemas, e esse filho ele precisa ser liberto, né? E esse pai ouve falar, né, de um lugar, creio eu, porque ele já devia ter usado todas as alternativas que ele tinha, de alguma forma, né, recursos. Eu conheço alguém, né, nos exemplos do dia de hoje, uma benzendeira em tal lugar, uma casa disso, daquilo outro, né, já tinha se esgotado a capacidade daquele pai, né, e aquele pai ouve dizer, não, mas tem um cara aí que ainda pode, né, ele tem o poder. Ele tem o poder, e esse pai, ele não fica, e ele vai em busca disso aí. Ele não se limita, né? E daí e aí que tem um grande detalhe que muita gente falha, muita gente se frustra, chega às vezes na igreja, né, o mau preparo, a má formação de um obreiro, né, se não saber entender a necessidade da pessoa que está buscando a solução para a sua vida, não souber receber esse familiar, receber esse irmão que está chegando. Porque se a pessoa vai até a igreja, irmão, porque todas as outras alternativas não deu certo. E daí se a pessoa se aproximar da igreja, se aproximar de um pastor, de um evangelista, independente do cargo, mas se aproximar e a pessoa não tiver estrutura, não tiver bem espiritualmente para entender que tem solução, ou já descartar de arrancada aquele familiar, tipo, um exemplo. Chego eu hoje com um problema diante do meu pastor, se ele não me solucionar, eu vou me frustrar com aquilo ali? Não. Então hoje dentro das igrejas tem muitos irmãos que estão mal preparados para saber receber algumas pessoas, alguns obreiros, vamos generalizar, né? Tem um grande homem de Deus, cheio de poder, cheio de unção para receber. Então esse pai, ele vai até um lugar onde encontra Jesus. Só que na primeira parte diz que os discípulos já tinham feito algo por aquele pai. Tentaram e não conseguiram. Aqueles discípulos não estavam preparados o suficiente, não estavam, né, cheios do poder, para poder realizar. O próprio Jesus fala, não, esse tipo de demônio é só com jejum e oração. Não é com palavras de persuasão, não é através de emoção, não é através de grito alto, não é de sapatear, não, tem que estar cheio do poder para Deus poder operar. E esse pai, ele não se limita no que os discípulos falaram. Teu filho não tem mais jeito, infelizmente nós não conseguimos resolver o teu problema. Nós não vamos conseguir, né, resolver. E aquele pai não desiste, né, aquele pai, ele vai adiante, né, mais de uma vez, porque dá a entender o texto que ele foi mais de uma vez naquele lugar ali, até encontrar com Jesus, né? E a partir do momento que ele encontra com Jesus começa a operar na vida dele. Muitas pessoas entram na igreja, têm uma frustração, um mau obreiro, né? Uma pessoa mal formada, e não retorna.
deixa de viver o milagre, deixa de viver a promessa, deixa de viver o sobrenatural. Aquele pai, apesar das palavras contrárias que os discípulos falaram, que de não conseguir solucionar o problema daquele pai, ele não se limita naquilo ali, ele não se deixa ser tomado por aquilo ali. Não, tem jeito sim. Se esse Jesus é o Jesus que estão me falando aí, que transforma a vida do João, do Pedro, do Ricardo, do André, da Luana, é esse aí que eu tenho que conhecer. Muito erro de muitas pessoas hoje chegam numa congregação, numa igreja, são mal recebidas, são maltratadas, né? São mal, vamos dizer assim, acolhidas, né? Para começar a entrar na solução do problema, para chegar até a raiz do problema e solucionar, não são bem atendidas, se frustram, não, toda a igreja é igual, todo pastor é igual, tudo, né? Só que esse pai nos dá uma visão completamente diferente. Ele disse, não, peraí, algo tem que ser diferente. Eu falei com o fulano, não falei com o tal de Jesus. Eu preciso me encontrar com o tal de Jesus. Eu preciso chegar à presença dele. Eu preciso me aproximar um pouco dele para me chegar até a presença dele. Mas entenda, esse tem um espaço de tempo, Jesus ficou no Monte da Transfiguração, creio eu que foi mais um dia ali pela dimensão de tempo. O problema do filho já vinha atormentando o pai há muito tempo. Muito tempo. O pai já vinha sofrendo com aquilo ali há muito tempo. O pai relata, né? Foram muitas vezes que tentou lançar no fogo e tentou afogá-lo. Sim. Então o demônio vinha agindo na vida daquele menino de uma forma que não trazia dano só à vida do menino, né? Estava afetando toda a vida. Estava afetando todo o ciclo familiar, né? Amigos, vizinhos, todo o ciclo próximo, né? Daquele menino, estava afetando. Então o pai não se limita, não, chega, né? Isso aí já está me fazendo mal, você já está... E o engraçado é que o pai tinha tudo para desistir. Se interpretar o texto, tu vê que o pai tinha tudo para desistir do filho. Porque até os discípulos, mas até os crentes que é os crentes, sabe? Forte. Até os crentes que é os crentes não conseguiram resolver o problema do meu filho. Então parei que agora eu vou entrar na jogada. Você junta aqui com nós, Guilherme. Certo? Então... Vou pegar uma deixa. Vou pegar uma deixa do Mateus agora, que desceu quentinha do céu. A nossa irmã Bruna vai se juntar a nós aqui. Mateus, quentinha do céu enquanto tu falava. A live que nós fizemos sobre iniciar o culto dentro de casa. O que aconteceu com esse pai? Esse pai precisava de Jesus, ouviu falar de Jesus, ele queria se encontrar com Jesus. Mas ele vai ser abordado inicialmente pelos discípulos de Jesus. O que eu vejo hoje na nossa sociedade, na nossa geração de cristão? O pastor Davi, né? O rei Davi vai estar na congregação tal. Milhares de pessoas vão ver o pastor Davi. É cheio de Deus. Porém, eles acabam não recebendo da parte de Deus porque foram ver um homem. E o que eu aprendo com esse texto? Esse pai me ensina a buscar Jesus. E independente de qual congregação eu vou ir, eu vou buscar Jesus. O que o homem de Deus vai pregar para mim, para ti e para a multidão é uma consequência da busca dele em Jesus. Entendeu? Ou seja, esse pai me ensina a me encontrar com Jesus. Esse pai me ensina a não ficar limitado com o que o homem não vai conseguir fazer por mim. Por mais que muitos homens tenham muita unção. E os discípulos eram cheios da unção. Porém, para aquele tipo de castas, para aquele tipo de casta, naquele momento, eles não estavam preparados. E o texto deixa bem claro isso para mim. E uma vez, eu amo esse texto, porque eu fico imaginando, Matias, 9 homens, discípulos de Jesus,
um por um, sai em nome de Jesus. Cara, esses homens, esses discípulos passaram no mínimo 1 hora, no mínimo 1 hora, lutando contra aquela casta. E infelizmente naquele dia foi frustrante para aqueles 9, porque eles não conseguiram. Mas o ponto que eu e tu discutimos, e é o fulminante dessa reunião hoje aqui, o pai não desistiu. Perseverança do pai, né? O texto diz que o filho se lançava ao fogo, se lançava à água. O pai então tinha que estar frequentemente próximo daquele filho ali, certo? E automaticamente, tu às vezes estando muito próximo, irmão, tu acaba ficando doente, sabe? Te prejudicando com aquilo ali. Pegamos nossos testemunhos, né? Nossos testemunhos, o ciclo de familiares, influencia e adoece a família, né? O teu lar já não é mais um lar saudável, né? Não é mais um lar funcional, né? Tipo, não precisa fazer o teu lar se tornar algo saudável, prazeroso, de querer a tua família se sentir bem. E aquele pai não desiste daquilo ali, ele quer aquilo ali para casa dele. Percebe a gravidade da situação? Tipo, é um filho, a esposa... É uma criança, né? É uma criança. A esposa, os mais filhos, como é que vive o ambiente familiar desse pai? Tá sempre tenso, né? Tá sempre tenso. E esse o inimigo tá sempre por volta, né? E esse pai já tá vendo que aquele, não, isso aí tá demais, eu preciso tomar uma atitude, né? Preciso tomar uma atitude e ele busca ajuda. Só que daí o que nos chama a atenção é que os discípulos não resolvem um problema dele. E esse pai, ele tinha tudo para dizer assim, não, já era, o que aconteceu agora em diante com ele, eu lavei minhas mãos, né? Como muitas vezes eu ouvi, deve ter ouvido também. Agora o que aconteceu, o problema dele, sabe? Infelizmente a gente teve uma nova linha alta esses dias, num culto, realizamos um culto lá. E eu vi a infeliz frase de uma mãe que a minha mãe ensina a gente conversar e orar com o filho dela passando por um momento bem complicado. E ela disse, não, hoje eu ia desistir dele. Ela chegou ao limite de chegar a desistir do filho. É forte. Então, a pressão que esse demônio ocasionava dentro de casa, com os familiares, com as pessoas do convívio, era muito grande, irmão. Sabe? Tipo assim, ele não vai ser feliz, mas vocês também não. Vocês também não. Eu vou atuar na vida de vocês através da vida dele. Né? E daí muitas pessoas aceitam a vida ser dominada, deixar o lar ser dominado, o ambiente ser dominado por não tomar um posicionamento. Né? Esse pai aqui é um dos textos que eu tenho procurando há muito tempo já, leio e releio ele. Porque esse pai, ele tem tudo, velho. Tem tudo para jogar para cima. Tudo. Porque, tipo assim, ele deve ter... O texto não relata, mas se ele tem um filho, ele deve ter esposa, né? Se ele provavelmente deve ter mais filhos. Ele deve trabalhar para sustentar essa família. Ele deve, né? Como é que tá a mente desse cara? Como é que tá a mente desse não funciona, né? Vai trabalhar sempre preocupado com o filho. Pô, chega em casa, o filho tá queimado, o filho tá isso, o filho tá aquilo outro. Né? Não sei se anos atrás, tu lembra? Tinha logo, quando o crack começou a tomar força no Rio Grande do Sul, tinha uma mãe que ela acorrentava o filho pela perna. Eu cheguei a conhecer esse rapaz aí. Eu estava no Central nessa época. Ali, a mãe acorrentava o filho em casa porque ela não aguentava ver o filho no desespero de não ver. No desespero. Ela, naquele momento ela não entendia que era algo espiritual, que precisava ela tomar um posicionamento. Ela tomou um posicionamento da força do braço dela. Então, muita gente hoje ainda está com a casa destruída, com o ambiente destruído, com os filhos perdidos, com o casamento perdido, com a vida uma bagunça, porque não tomou um posicionamento. Não aceita, não. Ou ouviu, até mesmo tomou um posicionamento, não vamos generalizar, ou até tomou um posicionamento primeiramente, mas ela não recebeu aquilo que ela esperava. Sabe? Eu acho que... Ela não recebeu, não, o pai procurou, os discípulos não receberam, não, os discípulos conseguiram, tem que de mão, então. É que, se nós for analisar, nós podemos, que nem que a gente falou na Lagoa, a gente aplica a fé desse pai com a mulher do fluxo de sangue. Hoje a nossa geração, ela lê o milagre, ela estuda o milagre, mas ela não busca o milagre. Entendeu?
Eu vejo a nossa geração, vou deixar de finalizar depois que eu falar essa primeira parte, a Magda vai louvar mais um louvor, e depois nós vamos entrar naquele outro texto ali, para edificar as nossas vidas. Eu vejo a nossa geração hoje robotizada, com o ir no culto, eu grito aleluia, eu dou glória a Deus, eu louvo, mas eu não vivo o milagre. E eu tenho um mentor, pastor Verardi Severo, ele me estimulou, Mateus, a eu nunca me contentar em ler e estudar os milagres e não vivenciar os milagres. É inaceitável para um cristão ler esse texto aqui e saber de um vizinho ou de uma vizinha que está passando por essa situação e não determinar para esse vizinho, para essa vizinha, que o nome de Jesus tem poder, que o nome de Jesus cura, que o nome de Jesus liberta. Tu entendeu, Mateus? Para mim é inadmissível eu estudar e eu não vivenciar. Passo para ti. Ele não, a gente conversou, ele não se limitou no apenas as palavras que os discípulos disseram, né? Então ele se posicionou lá na frente de Cristo, não se posicionou... Aleluia! Quando a gente, rapidamente, a gente conversava, quando tem uma audiência, tu recorre à primeira instância, à segunda instância, até o Supremo Tribunal, para eles somar a situação. O pai, ele procurou... Aleluia, Mateus. Ele procurou a primeira instância mundana, da força dele, procurou a segunda instância. Segunda instância foi nos discípulos, teve que ir no Supremo. Teve que se posicionar. Para quem entende de justiça, sabe que isso dá uma correria do cão, sabe, tem que se posicionar, ter tempo, se deslocar, né? Então, o pai, ele vai tão convicto do milagre dele, na presença de Jesus, né? Ele vai convicto ainda que, talvez, não tão convicto assim, porque ele até mesmo dá uma se tu podes, né? Agora, depois nós vamos entrar nesse texto aí. Mais à frente, mas ele vai até Jesus, né? Ele não se limita. Então eu te convido, você que talvez hoje não foi no culto, né? Talvez recebeu uma palavra de um irmão, de uma irmã, que talvez não foi de encontro, né? Ou talvez não condiz com aquilo que tu está buscando, né? Então eu te convido a mergulhar depois, após o hino com nós nesse texto, porque o próprio pai, ele também não ficou meio assim na dúvida, né? Ele teve e Jesus vem para executar o propósito na vida dele e mostrar, tirar o sofrimento do lar, da casa, da família, dos planos, e automaticamente o pai dá uma investida na vida daquele menino de uma forma, essa aí veio agora, esse pai, ele investe na vida desse moço, o texto não relata a idade, o tempo, dá uma investida de sonhos, planos, aleluia, investe na vida desse menino de uma forma, porque tem muita gente investindo em si, em próprio, eu tenho que buscar para mim, porque eu tenho que cantar bem, eu tenho que pregar bem, eu tenho que ensinar bem, sabe? Ele exatamente falou, eu leio o milagre, mas eu não consigo viver o milagre, e as pessoas que estão em torno de mim também não conseguem viver, porque esse pai, o milagre não foi só do menino, não foi só do pai, foi da casa inteira. Quentinha do céu. Quentinha do céu. Essa veio quentinha do céu. Quando o pai não desistiu, a gente não sabe o número de almas que aquele menino ganhou. Exatamente. Quando Jesus não desistiu de Pedro, Pedro ganhou 8.000, a Bíblia vai relatar 5, depois mais 3. Quando eu e você desistimos, o diabo ganha. Quando eu e você perseveramos, a gente não sabe o número de almas que aquele ou aquela que a gente investiu vão ganhar para Jesus. A palavra é resistência ao teu. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aleluia! A palavra resistir
Tu não está resistindo só ao diabo, tu está resistindo para viver o sobrenatural. Aleluia! Porque em meio a esse pai enfrentou o filho queimado, o filho se incomodando, esse filho tirando a paz de muitas pessoas, esse pai dizendo, mas o teu filho é isso, o teu filho é aquilo outro. Talvez tem muita gente agora que vai se identificar e tá recebendo essa carga negativa. Mas o teu marido é isso, o teu esposo é isso, o teu filho é isso, a tua filha, nossa, a tua filha é isso aí. Tua esposa é isso. Entende? Então tem muita gente recebendo essa carga negativa. E esse pai, ele vive nessa resistência. E hoje tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposa que estão numa resistência, assim, para viver isso aí. E daí tem muita gente, mas se eu sou fulano, eu já tinha desistido, já tinha largado de mão, sabe? Tem muita gente que tem esse pensamento, não, mas eu não vou me... não é problema meu, não quero me envolver com isso aí. Não é comigo. Não é comigo, sabe? Faz vista grossa do negócio. Então, tem solução? Tem. Mas para isso chegar... Tem que haver uma entrega. Tem que haver uma entrega, tem que ter um posicionamento. Né? Não, a gente fala do primeiro passo, perceba que esse aqui já não é o primeiro passo. Quinto, sexto já na caminhada. Sabe? Então, é uma caminhada longa. Constante. A resistência, vai vir ataque, vai vir a fúria do inimigo, vai vir palavras contrárias, vai vir muitas coisas que a gente não sabe na proporção que vai vir. Mas vai vir para te tirar a tua fé, tirar a tua motivação, tirar a tua vontade de ver o sobrenatural, vai viver a tua intensidade, vai te desmotivar completamente. Então, Jesus, esse rapaz, esse pai, ele vem e se coloca de uma forma, na presença de Deus, que vai ler a segunda parte, depois ele vai dizer, mas será? Ele estava quase no... Ele estava no fio. Ele estava posicionado em frente de Jesus e ele, será? Sabe? Dá um ar de dúvida ali, sabe? Mas ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele avançou. Porque ele, ainda na cabeça daquele pai, essa dúvida que esse pai tem, dá a entender que, tipo assim, porque se Jesus não der um jeito, eu vou continuar lutando, eu vou continuar correndo, eu vou continuar buscando, alguma coisa vai ter que acontecer na vida do meu filho, eu vou ter que achar a solução para o problema dele. Sabe? Então essa dúvida dá esse ar também, entender que basta. Deus não conseguiu, vamos ver se tu, né? Se tu conseguiu, eu vou ver. Se não der certo contigo, eu vou ver com o próximo, hein? Mas eu não vou desistir do meu filho. Até o final. Até o final. Magda, tudo contigo, Magda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Aleluia, Jesus. Tu estás no meio de nós, exaltamos louvores.
Irmãos e irmãs, nós exploramos a perseverança do Pai e agora nós vamos abordar algo que literalmente está acontecendo na nossa geração e que nós temos que praticar aquilo que Jesus disse e Paulo reforçou: vigiai. Quando eu observo esse texto e alguns versículos, a revelação ela é clara para mim: vigiai. Vou fazer menção do 14, vou fazer menção do 16 e vou compartilhar a revelação que está no 22 e no 23. O subtítulo, como Mateus leu, a cura de um menino endemoniado. No versículo 14 de Marcos, perdão, não dei referência. Marcos capítulo 9, o versículo é o 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutiam com eles. E os mestres da lei discutiam com eles. 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? 22 e 23. Muitas vezes este espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus vai responder no 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Irmão obreiro, irmão diácono, irmão presbítero, irmão evangelista, irmão pastor, irmão apóstolo. Tudo que o inimigo quer é usar uma distração. E como nós já vimos falando, o contexto é o mesmo. Só que aqueles 9 discípulos, eles sempre foram orientados por Jesus desde o início do seu ministério, Mateus. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos mestres da lei. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos mestres da lei. Irmão, lugar de cristão não é em roda de discussão. Lugar de cristão não é debatendo o que não leva ao céu. Não é examinando o jornal. Lugar de cristão não é num estádio de futebol, perdão. Lugar de cristão, não. O verdadeiro cristão, ele não se envolve com práticas deste mundo. É a minha opinião, peço perdão. Se tu gosta do Bolsonaro, se tu gosta do Lula, é minha opinião. Cristão não debate esses assuntos. Pratica o voto, vota em quem tu quer, torce pro time de futebol que tu quer. Mas o cristão não entra nesses debates. Esses debates nos afastam de Cristo. Perde tempo com isso, né? Tem mais coisas a ser feito por reino, né, do que está perdendo tempo com isso aí. E vou terminar em raciocínio e deixo para ti também essa deixa. Irmãos, quando os discípulos cansaram de orar pelo aquele menino, e o demônio, ou aquela casta, aquela legião, resistiu à autoridade dos discípulos, os discípulos se concentraram numa discussão, cara. Problemas aleatórios, né? E aquele pai que estava desesperado por uma solução definitiva para a vida, teve que ver os discípulos desistir do filho dele e ir para uma roda de mestres da lei, discutir se é vermelho ou se é azul, se Jesus é o Messias ou se não é. Uma coisa eu entendo, Mateus. Eu sei que Jesus é o meu Salvador. E eu não preciso provar isso aí para o ímpio. Se o ímpio me disser que Jesus não é meu Salvador, o problema é dele, não atormenta a minha fé. E eu não vou parar para discutir com quem não quer Jesus.
Se ele me dá a oportunidade de falar de Jesus, eu falo. Então, para você, meu irmão, que vai assistir daqui a pouco ou está assistindo, tu tem um cargo eclesiástico. Analise esse texto e observa o erro daqueles 9 discípulos, o erro primário. Eles tinham autoridade, mas era uma casta. Então, logo que nós desistimos, nós vamos discutir, nós vamos para o mar, nós vamos desistir mesmo, é isso mesmo? Eu deixo para ti agora. Não, eu vou ficar na mesma linha que tu, porque assim, os discípulos estavam se distraíram, discutindo com algo, talvez não de extrema importância, de extrema urgência, e deixaram aquele pai à mercê. Né? O próprio Jesus já chega dando aula neles. Pô, mas isso aí só sai com jejum e oração. O que vocês estão fazendo que vocês não estão jejuando e não estão orando? Certo? O que vocês estão discutindo? Hoje você está discutindo, era você está orando, está jejuando. Jesus já chega já lendo o salmo para eles, dando a verdade. Não ensinei vocês a fazer isso? Porque eles perguntam, por que não sai? Se você estivesse lendo, estivesse jejuando. Né? Então hoje tem muito obreiro, muito dependendo do cargo, não é questão do cargo, mas tipo, muito homem, muita mulher de Deus, que perde tempo discutindo coisas inúteis, e deixa de ser cheio do poder, cheio do dom. Uma coisa que hoje está muito escasso, está ficando escasso, é o dom. Né? É muito debate sobre os likes, é muito debate disso, daquilo outro, visualização, que a minha foto ficou assim, que a minha foto ficou assada, inclusive fulano. A fofoca em si, então, está tomando conta de uma forma, sabe? Uma proporção tão grande, as pessoas estão se distraindo com algo tão fútil e deixando de buscar o que é o principal, que é o poder. Né? A gente conversava ontem aqui, não adianta ter só o conhecimento, sem ter teologia, bacharel. Cara, tem que ter o poder. Tem que ter o poder de Deus. Né? Perdeu o tempinho para oração, perdeu o tempinho para o jejum, sabe? Se entregar de uma forma para que quando chegar um pai, uma mãe, numa situação assim, tu sabe o que fazer. Tu tem algo a oferecer. Tem algo, porque eu tenho um hino da harpa assim, que diz assim: como posso eu, tendo as mãos vazias, chegar diante, né? Se não me engano, não lembro o número agora. Como posso eu, tendo as mãos vazias, né? Como é que eu vou me apresentar na frente de Jesus com as mãos vazias? Ele me deu a oportunidade, não me enviou em vão para cá, não me mandou em vão. Então Jesus já chega dando uma aula para eles: não, só sai com jejum de oração. Né? Só não entendeu quem não quis ali, né? Então, a distração hoje está sendo algo tão grande. Né? A questão do marketing aí, estão fazendo um investimento muito grande, as mídias, sabe? Para manter o pessoal cada vez mais distante da busca, sabe? E o que me leva também, nesse texto aí, Jesus ele desce, a primeira coisa que ele faz, ele acaba com a discussão. Ele chega já para, sabe? A discussão não leva a lugar nenhum. Não leva. Entendeu? Ela é irrelevante. Né? Jesus neutraliza a discussão e vai para o que interessa. Ou seja, Mateus, o que eu vejo assim? O que Jesus nos chamou? Para libertar? Jesus nos chamou para curar? Jesus nos chamou para vigiar? Jesus nos chamou para orar? Para evangelizar? Para anunciar a palavra? Cara, é muita coisa para eu e tu, amado do Romeu, estar envolvido numa discussão. Se limitar numa discussão. Entendeu? Cara, o ministério é tão grande sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, para nós se limitar a uma discussão. Né? Para nós saber se quem é melhor é o Grêmio ou o Inter, o Real Madrid ou o Barcelona, ou o melhor é o médico fulano ou o médico ciclano. Não, cara. O mundo, eu vou trazer isso quarta-feira, em nome de Jesus, vou trabalhar em cima dessa palavra. Mateus, o mundo valoriza o que não tem valor. E os discípulos entraram dentro dessa onda. Foram dragados por essa onda. A discussão que eles estavam discutindo com os mestres da lei
não tinha fundamento, não tinha lógica, e o verdadeiro objetivo vai chegar agora onde nós queríamos chegar. Vai gerar uma dúvida no pai. Vai gerar uma dúvida no pai. Será que esse Jesus é Jesus mesmo? Sim, tipo, o exemplo que os discípulos estavam tendo naquele momento, passando naquele momento ali. Será que esse é Jesus mesmo? Esse é o Messias mesmo? Rezando contigo, mas olha o que esses caras estão fazendo, sabe? Tu é o mestre desses caras aí? Esses caras estão fazendo isso aí. Sabe? Então, dá a entender, assim, essa certa... É difícil, né? Sim. Sabe? Então, o mau obreiro que está dando mau exemplo, né? Que está mal posicionado, né? Tem uma pessoa, sempre tem alguém te assistindo, tem alguém te observando, né? Então, se alguém chegar diante de ti e não puder ajudar, não poder oferecer, proporcionar ajuda, irmão, sabe? Então, fica difícil, sabe? Eu penso assim, Mateus. Se eu e tu não estamos com a autoridade suficiente, a gente intercede. Mas a minha imagem, a tua, da Magda, do Romeu, da Bruna e de todos os nossos irmãos, está associada à imagem de Cristo. E tudo que muitos que se dizem crentes não são, e o mundo ímpio quer, é um erro nosso. Para nos acusar, para nos difamar, para dizer que nós não somos aquilo que Cristo sabe que nós somos nele. E os discípulos, naquele momento, estavam perdendo sua identidade de apóstolos. E é tudo, meu irmão e minha irmã, que o inimigo de nossas almas quer. Que nós duvidamos da nossa identidade em Cristo. Se o inimigo conseguir causar essa dúvida dentro de você, ele está muito perto da vitória. Muito sério, você pode, porque eu não tinha chegado nessa linha ainda, mas a dúvida ela é algo que ela não, perceba que a dúvida ela tem uma dúvida nessa história, que a dúvida dos discípulos agora alcança o pai. E fortemente. Alcança o pai. E o pai, Ninguém, Mateus, isso é interessante, peço perdão. Irmão, na Bíblia, no Novo Testamento, ninguém, irmão, duvidou a esse ponto de declarar se tu podes para Jesus. Porque todos dizem, né? Se tu bem queres, tu pode me curar. Todos chegavam com convicção eu nele. sei que chegavam com convicção, eu sei que se quiserem me curar, tu pode me curar. E esse pai, né, ele chega e se apresenta com uma dúvida. O único. Se chega com uma dúvida, ele na presença, olha isso no fundo, ele está na presença de Jesus. O Filho de Deus. E ele chega com dúvida. Ele chega com uma dúvida muito, muito grande. Né? Então, mas para ele chegar com essa dúvida, tem todo, né, essa bagagem, tem todo esse contexto para esse pai chegar com essa dúvida. Mas para a gente não fugir do objetivo final, que é a perseverança, que é a determinação desse pai. Esse pai, apesar de ter enfrentado tudo isso aí, encontrado talvez, né, como muitos obstáculos, talvez, né, vamos trazer para agora, a gente encontra em algumas igrejas bem bagunçadas, bem perturbadas, né, não um povo de acolhimento, não um povo bem social, assim, que sabe te acolher, sabe te receber, sabe te ajudar a solucionar o teu problema, te dar pelo menos o direcionamento, porque os discípulos, o texto não diz, mas não fala assim, ó, espera aqui, sabe, não te deram uma segunda alternativa pro pai. Eles não falaram, não, espera, senta aqui, espera, daqui a pouco Jesus vai descer e tu fala direto com ele. Eles não chegaram a esse ponto, né? Então hoje as pessoas entram na igreja, tem uma má interpretação às vezes, ou são mal recebidas, são mal acolhidas, né? E daí acabam se afastando e nunca mais voltam. E o diabo ganha força. Mas a ideia não é essa, a ideia, o texto nos passa que esse pai ele não se limita à mentalidade, aos exemplos que os discípulos estavam dando, o posicionamento que os discípulos estavam tendo naquele momento,
e ainda vai à presença de Deus, de Jesus, para ter o milagre, viver o milagre dele, né? Fazer um investimento. Então, eu vou deixar a minha participação inicial aqui. O pai, ele investiu na casa dele, na vida dele, na vida do filho, na vida da esposa, a partir do momento que ele não desistiu. Ele tinha tudo para desistir, os obstáculos, as barreiras, as palavras contrárias, as acusações, ele tinha tudo para se limitar naquilo ali e disse, não, chega, né? Eu vou viver minha vida, eu vou cuidar de mim, e era isso. Não, ele enfrenta tudo isso para viver o sobrenatural, né? Ele faz um investimento tão grande na vida dele, na vida da família, dos filhos da casa, para o reino, né? Vamos dizer assim, ele faz um investimento para o reino, porque o menino, após ser curado, ele deve ter virado comentário, deve ter testemunhado, deve ter falado o que aconteceu na vida dele. Não, acontecia isso comigo, e hoje, graças a Deus, Jesus me curou, me libertou, e eu estou aqui para falar dele para vocês, que é possível isso acontecer na vida de vocês também. Então, você que está nos assistindo, que está a ponto de desistir, a ponto de se entregar por tanta acusação, palavras contrárias, outro está já perseverando e não está vendo o resultado, que nem esse pai não via o resultado. Então, eu te aconselho, com dúvida ou sem dúvida, palavras contrárias, não deixa, não para, não se limita, não permita que o diabo entre na tua mente e diga para ti que não tem mais jeito. Porque tem jeito, tem solução. Né? Se eu desistir, não vai ter solução mesmo. É uma frase que eu carregava comigo no meu tempo de recuperação. A única opção que não pode existir para mim é a de desistir. Porque se eu desistir, eu não vivo sobrenatural, eu não tenho uma família reconstituída, eu não tenho um casamento, eu não tenho um lar, eu não tenho uma casa, eu volto para a drogadição de novo, eu caio no alcoolismo, eu caio nas bocas de tráfico de novo e volto à lama novamente. Então a opção de desistir, para mim não pode existir. O que esse pai queria era exatamente o que está lá em Coríntios, tá? O que o olho dele nunca viu, o ouvido dele ainda não ouviu, ele queria viver aquilo ali. Então não te limita nas palavras, no que os outros vão dizer, no que tem de acusação. Com dúvida ou sem dúvida, permanece na presença e busca esse Jesus. Porque o milagre do menino não trabalhou só na vida do menino, trabalhou na vida e na fé do pai. Na vida e na fé do pai. Talvez a esposa incrédula, vamos conjecturar aqui, a esposa incrédula, mas que nem a mulher de Jó, falei, não, abandona esse teu Deus e morre. E Jó não, ele ainda luta pelo não. Deus me deu, Deus tomou, é com ele vai fazer no tempo certo, né? E vai acontecer. Então não te limita no que vão te dizer, no que vão te falar, e vive o sobrenatural. Bem? Vou fazer o meu trecho final aqui, vou deixar o Mateus orando, fazendo o fechamento, enquanto a Maida vai louvando, os dois vão finalizar essa live. E vou finalizar dessa forma. Para você que tem um episcopato, traduzindo para a linguagem mais moderna, para você que tem um cargo eclesiástico e exerce um cargo eclesiástico, não se distraia. Primeira lição básica, não precisa ter muita teologia para identificar isso. Nos 9 discípulos. Primeira lição é para você. Antes do Pai é para você. Não se distraia. Vigie. Tua imagem está associada à imagem de Cristo. Tudo que tu fizeres, alguém vai associar Cristo como verdadeiro ou como falso. Entenda esta responsabilidade que você carrega após o batismo nas águas e que você carrega mais ainda sendo batizado pelo Espírito Santo. Segunda lição é para você que talvez não conheça Cristo ainda, e assim como esse pai não teve um encontro com Cristo, não desista. E para você que é pai, vó, avô, mãe, que vai na congregação, mas que ainda não viu algo acontecer, eu clamo agora neste momento e deixo o Mateus orando pela tua vida. Fecha a porta do teu quarto e busca Jesus verdadeiramente.
o Jesus que eu sirvo, que me libertou, que tem diariamente me salvado, que libertou o Mateus e diariamente tem salvado ele, o Romeu, a Magda e a Bruna. E tantos outros irmãos podem ser o mesmo. Esse Jesus vai fazer pela tua casa, vai fazer pelo teu filho, vai fazer pela tua filha, vai fazer pelo teu esposo, vai fazer pela tua esposa. Mas fecha a porta do teu quarto verdadeiramente e determina no teu coração que Jesus venceu a tua luta. Eu deixo o Mateus orando e a Magda louvando e me despeço. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus, um forte abraço. Ó Deus, Pai, na tua presença, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade. Que essa palavra possa alcançar famílias, lares, pais, mães, filhos, filhas, pessoas que precisam receber mais de ti. Pessoas que talvez neste momento estão passando, Pai, por momentos, talvez estão até desacreditadas de algo mudar, mas Tu é poderoso, Pai, para fazer o sobrenatural acontecer, o impossível acontecer na vida dessas famílias, dessas pessoas, Pai. O Teu poder, Pai, alcança nessa noite, Pai, vidas, almas que estão se perdendo, como esse menino no texto estava se perdendo. Mas tinha alguém que orava, buscava, intercedia, alguém que clamava pela vida desse menino. E não desistiu dele, ó Pai. Então nessa noite muitas pessoas não estão desistindo, ó Pai. E crendo que o Senhor vai fazer o sobrenatural, vai fazer o impossível acontecer. Então eu peço, Pai, intercedo para essas vidas nessa noite. Que o Senhor venha alcançar essas famílias, venha alcançar essas mães, esses pais, esses filhos, essas esposas, esses esposos que estão buscando em Ti, Pai. Em meio a dúvidas, em meio a tristezas, mágoas, decepções, tem buscado em Ti, Pai, algo novo, algo que ainda não viveram, algo que o homem não consegue solucionar, mas só o Senhor. Então eu entrego a minha vida, a vida dos irmãos, os irmãos que nos assistem, as pessoas que vão nos assistir diante da Tua presença neste momento, e que o Teu poder, ó Pai, venha alcançar a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. O que se perde pelo ar é flor em pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vago de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, que quem nasceu pra governar. Deus usa até no caso
Glória a Deus. Deus abençoe Davi. Que a graça, a paz, as consolações do Espírito Santo sejam com você em nome de Jesus.